Estamos de volta com a nossa preparação para o Natal. É muito frequente que algumas pessoas, algumas famílias resgatem o prazer de enfeitar a casa para o Natal quando voltam a ter crianças na família. Eu sou uma exceção, porque eu amo Natal. Amo enfeite de Natal, eu gosto de enfeitar a minha casa, eu enfeito o consultório, por sorte, né, eu tenho a desculpa de ter crianças no consultório, então eu enfeito a casinha lá do consultório, eu enfeito a sala de espera, eu enfeito a estante, eu preparo essa festa com muita alegria e com muito cuidado. E procurando expressar através desses enfeites aquilo em que eu acredito. E por que eu enfeito e por que tem sempre algumas coisas de Natal no consultório? Uma vez eu fui questionada. Uma criança me perguntou: mas você acredita em Papai Noel? Era a criança que estava naquela fase já da dúvida. Ela acredita, mas ela começa a desconfiar. E aí eu falei para ela, a minha resposta foi: tudo que eu acredito que exista, existe para mim. Então, se eu quero acreditar em Papai Noel existe para mim. Eu procuro tirar o foco da figura do Papai Noel, mas não criticar a figura do Papai Noel e o papel que essa figura tem, mas talvez aprofundar o significado e aprofundar o lugar do Papai Noel na história do Natal, do Natal daquela criança com aquela criança. Então, por que eu acho muito importante que a gente trabalhe com a criança o sentido do Natal e que a gente faça com que esse trabalho seja uma semente para que ela tenha sempre um Natal com sentido? Eu vou falar hoje sobre como mostrar às crianças o sentido do Natal. Porque é uma época, é uma chance muito interessante que a gente tem de falar, de ensinar, de expressar e de praticar valores e sentimentos como empatia, solidariedade, união, muito especial. Então que a gente aproveite e que a gente faça isso com leveza, com alegria, mas também com uma certa profundidade, que as crianças já possam viver. Então tem algumas dicas. Primeira, leia histórias de Natal. Mas não é ler uma história de qualquer jeito, ler uma história com pressa. Crie um ritual para essa história. Por exemplo, substitua o tempo diante de alguma tela com uma história. Prepare a leitura da história, faça um cenário para a leitura dessa história e depois converse com a criança sobre a história que você leu, sobre os personagens, sobre os símbolos que a história apresentou, mas que isso não seja mecânico, né? Que seja cuidado, que a criança veja naquele ritual um cuidado especial. Eu tinha... E por causa dessa coisa de emprestar, né, eu não tenho mais um livro que tinha algumas histórias muito bonitas. E uma das histórias de Natal que eu gostava muito que tinha nesse livro, eu me lembro, né, assim, do conteúdo básico da história, mas não me lembro de detalhes. Mas uma menininha, ela ganhou uma boneca muito bonita no Natal. Ela ficou muito feliz, ela gostou. E aí, como ela já tinha muitas bonecas, a mãe conversou com ela que ela escolhesse uma ou duas bonecas para levarem numa instituição para crianças, né, onde o Papai Noel não teria tido tempo de chegar.
E aí ela pensou um pouco e escolheu doar a boneca nova. E a mãe questionou: mas você vai doar a boneca que você ganhou hoje? Ela falou: porque eu ainda não gosto muito dela, porque eu brinquei pouco com ela, mas as outras eu já brinquei muito. E eu gosto delas, eu gosto das histórias que nós já vivemos, que nós já fizemos. Então eu prefiro dar essa. Eu acho que essa história, ela é tão singela, tão delicada, e ela nos apresenta o mundo da criança que é diferente do nosso, né? Uma criança, ela talvez ainda não tenha aprendido a dar valor à aparência, ao custo das coisas, mas a relação que se tem com elas. E essa história me toca profundamente. Acho que essa seria uma história boa de contar. E se eu reencontrá-la escrita, completa, eu aviso para que vocês também possam contar essa história para os seus filhos e filhas. Segunda dica: não encha seus filhos de presente. Combine com os avós, tios, padrinhos e peça que, ao invés de presentes, eles doem, eles presenteiem as crianças com experiências, com situações, passeios, atividades, menos objetos, mais presença. Se mesmo assim os presentes vierem, combinem com as crianças de fazer doações de roupas, de brinquedos, de livrinhos, mas não é aquela coisa mecânica assim, vai juntando tudo que não usa mais, tudo que não serve mais, põe dentro de um saco e manda alguém levar para algum lugar. Não, deixa a criança participar, deixa ela participar da escolha do que ela vai doar. Faça cartões, faça cartinhas para colocar junto com aquilo que ela está doando. Por exemplo, se ela está doando um brinquedo, que ela faça um cartãozinho, que ela escreva lá: eu sou fulano, eu tenho tantos anos, eu ganhei esse brinquedo quando eu tinha tantos anos, eu brinquei muito com ele, mas agora eu cresci e eu quero doá-lo para você, eu espero que você também se divirta muito com ele. Que aquilo tenha um tom de presente de uma criança para outra. Da mesma maneira com as roupas, faça a criança se colocar no presente que ela dá. Eu tive uma experiência muito interessante com isso, que um ano eu fiz uma campanha com as crianças que eu atendia. Era uma época que eu atendia mais crianças, ou eu ainda atendia exclusivamente crianças, e eu estimulei as crianças para que elas separassem em casa coisas que elas pudessem, desejassem doar. E combinei um dia e um local em que a gente ia fazer junto os cartões e embalar os presentes. Então nós levamos, eu pedi às famílias, que acompanhassem as crianças e que convidassem outras crianças do mesmo prédio da escola, e nós levamos material, tanto papel de presente quanto material para fazer cartões. Gente, foram horas maravilhosas que a gente passou ali, que as crianças, elas brincaram com os brinquedos como se despedissem deles, mas ninguém voltou para casa com um brinquedo que ia doar, mas brincou ali com os amigos, com crianças que elas não conheciam, que ficaram conhecendo ali naquela hora. Fizemos os cartões e fizemos uma etiqueta, brinquedo de menina tal idade, e roupa e sapato. Gente, na época a doação foi para o projeto ABB Comunidade. E eu liguei para que eles fossem para levar. E a pessoa que foi representando o projeto, ela foi. Quando ela viu o volume de coisas, ela falou: eu não consigo levar isso. Eu vou ter que arrumar alguém que tenha uma caminhonete para levar isso tudo. Olha, a minha alegria,
a alegria dela e a alegria das crianças que doaram e das famílias que participaram valeu como uma grande preparação para o Natal. Foi uma experiência maravilhosa e até hoje algumas pessoas me perguntam por que nunca mais eu fiz. Por uma série de circunstâncias, mas vontade não falta. Quem sabe em breve a gente faz outra dessa. Terceira dica: assista a apresentações de coral. Mesmo que você não seja religioso, isso amplia o repertório da criança e pode se tornar uma tradição emocionante e cheia de significados. Então, a criança vai conhecer músicas que ela não conhece ou vai reconhecer músicas que ela conhece. A criança vai viver a emoção da música, a emoção das vozes, o efeito da música, né, no nosso psiquismo, né, na nossa emoção. É incrível, né? A música é a única coisa que ativa ao mesmo tempo todas as áreas do cérebro. Então pode ser uma experiência incrível e pode abrir caminho, né? Quem sabe ela se descubra com vontade de cantar, com vontade de tocar um instrumento e com vontade de se tornar uma plateia diferenciada, né? Uma plateia apaixonada e que todos os anos ela queira e ela construa, transforme isso numa tradição. Pode ser bem legal. Quarto, passe mais tempo com a família. Mesmo que seja vendo as vitrines das lojas, as casas enfeitadas, as praças, tire um tempo para isso. Faça fotos disso que você está vendo. Algumas cidades fazem concursos, né, de casas enfeitadas, de vitrines. Algumas cidades enfeitam praças. Leve a criança para ver, mas leve com tempo, leve com disposição, com disponibilidade. Faça fotos e resista à tentação de acabar de fazer a foto e já publicar. Não, curta isso, comente, até publique se for o caso, mas elabore um comentário junto com a criança que seja menos imediato, que seja menos impulsivo, que seja mais construído, que tenha uma reflexão. Anote os comentários da criança na hora que ela viu, registre a emoção da criança, seja na foto, seja em palavras, e depois apresente isso para ela e para as pessoas que você deseja apresentar de uma maneira um pouco mais elaborada, um pouco mais aprofundada. 5. Faça enfeites para a árvore de Natal, para a mesa, para a porta, junto com as crianças. Faça lembrancinhas para a vovó, para a madrinha, para os tios, para os primos. Pequenas coisas, coisas que não tenham um valor monetário significativo, mas que tenham a criança, a presença da criança, o fazer da criança, o sentimento dela, a criatividade dela. Gaste tempo. A gente falou, né, no mês de novembro sobre restringir tempo de tela. Gastar tempo com outras coisas que sejam interessantes é uma maneira de restringir o tempo de tela sem ser um castigo, sem ser uma punição. E podem sair coisas tão lindas, né? Tem criança que faz desenhos tão lindos, que diz coisas tão lindas para a gente escrever nos desenhos que a gente não devia perder. Eu tenho na parede da divisória do meu consultório uma galeria. Eu já estou precisando subir na cadeira para colar desenhos na parede, porque já está muito no alto. E cada vez que eu olho
Uma hora um desenho me chama mais atenção, outra hora outro, mas cada vez que eu olho, eu revivo a emoção da criança. Isso é tão importante para a gente. Sexto, doe alimentos e inclua as crianças e os adolescentes nessa doação. Seja para preparar os pacotes, seja para levá-los ao seu destino. Aceite sugestões deles sobre o que doar, não é? Porque às vezes a gente fala assim, mas isso é besteira, né? Porque às vezes a criança fala, eu queria colocar uma bala tal, uma bala que ela goste. E aí você fala, não, isso é besteira, isso não precisa. Não é besteira. Ela quer doar uma coisa que ela gosta de receber, porque ela está se colocando no lugar de quem vai receber. Então, se você souber, para que família você vai doar, se tem criança, quantas crianças, idade da criança, fica mais fácil de você estimular o seu filho, a sua filha, a fazer essa doação empática, onde ele ponha na doação algo que ele gostaria de receber se estivesse nesse lugar. E aproveite, para chamar a atenção do seu filho, criança e adolescente, sobre o quanto é um privilégio estar no lugar de quem doa, ao invés de estar no lugar de quem precisa receber. Porque às vezes, sem perceber, a gente priva a criança e o adolescente de saber que existem pessoas que precisam daquilo que a gente pode doar. Isso é muito importante, porque nesse momento específico que eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito de um projeto que a gente está elaborando, eu ouvi de algumas pessoas que são gente boa. Falam assim, eu pensava, eu queria ajudar, mas eu não sabia como. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei que isso fosse importante. Eu nunca pensei que tivesse pessoas para quem isso fosse decisivo. Então, a gente precisa ensinar que tem gente que precisa daquilo que a gente pode doar. E se a gente pode, a gente deve. Sétimo, crie tradições de forma que elas se tornem mais esperadas do que os presentes. Então, tradições de ver filme, tradição de fazer cartão, tradição de fazer bolo, biscoito para presentear outras pessoas, tradição de montar a árvore de Natal com enfeites que foram feitos pelas próprias crianças. Gente, a gente tem uma infinidade de materiais hoje disponíveis, fáceis. A gente tem o tal do EVA, a gente tem papéis coloridos de tudo que é jeito, a gente tem modelos na internet que mostram como você faz enfeite lindo com rolinho de papel higiênico, com rolha de vinho, com embalagens. Aproveite, faça junto com as crianças. Nós, na oficina do Grupo de Vida, fazemos umas arvorezinhas de Natal com rolhas de vinho. Não temos nenhuma, vendemos todas que nós fizemos em 2019. São lindas, são fáceis de fazer. Faça junto com as crianças, de forma que o tempo do Natal seja esperado não só ou não principalmente por causa dos presentes, mas por causa desse clima, por causa dessa reunião, por causa desse tempo juntos, por causa do que se produz. E o artesanato, o fazer algumas coisas com as próprias mãos é curativo. Não é por acaso que o Grupo de Vida, que é o grupo de apoio a pacientes de câncer e familiares, tem na oficina de artesanato um ponto forte, do qual nós estamos sentindo muita falta por causa dessa pandemia. 8. Cozinhe com as crianças. Faça com elas bolos, biscoitos, enfeite o bolo, o biscoito, faça uma embalagem e presenteie. Presenteie o vizinho, a vovó, o tio, a madrinha.
um primo, além de aprender novas habilidades e muito importantes, né, vocês terão um tempo de qualidade juntos e também apresentarão mais uma alternativa para o consumismo sem crítica. Então, olha, você fala assim, mas criança na cozinha é um perigo. Você vai estar lá, você vai dirigir. E eu costumo dizer que quem sabe cozinhar é livre, porque todo mundo precisa comer. Quem sabe cozinhar tem uma certa garantia de que vai comer melhor, porque sabe o que vai fazer, sabe o que gosta, sabe como fazer, e é um prazer. É um prazer você fazer, é um prazer ver pronto, é um prazer ver que deu certo, é um prazer ver que as pessoas gostaram. Tem N prazeres de cozinhar. Eu sou uma defensora ardorosa da cozinha porque eu gosto de cozinhar e gosto disso, né? Fazer um bolo, no ano passado eu fiz um bolo de frutas cristalizadas, sem glúten, sem leite, sem soja. Ficou lindo e eu presenteei umas pessoas, a mim mesma e algumas pessoas. Fiquei tão feliz quando eu consegui fazer o bolo, fazer o confeito do bolo e ficar lindo. Por que não dividir com as crianças esse prazer? Talvez você pense, mas eu não gosto de cozinhar. Quem sabe você vai se descobrir, né, nesse fazer, né, ali ocasional, específico. Quem sabe você vai se descobrir. 9. Faça cartões de Natal, cartinhas, use material simples, incremente com adesivos, com brilhinhos. Gente, eu sou a rainha do adesivo, eu sou a rainha da papelaria, né? Eu tenho N adesivos no consultório e a gente acha cartelas com 30, 40 corações daqueles que são acolchoadinhos por R$ 3,50 nessas lojas que tem as coisas com preço fixo. A gente acha adesivo de Natal lindo nas papelarias. Existem papéis coloridos. Eu uso muito o Creative Paper. É um conjunto assim de várias cores. Eu sempre tenho no consultório, mas tem outros papéis, tem o papel craft que dá um efeito muito legal para coisas coloridas, né, de vermelho e de verde no Natal. Faça cartões, a gente não usa mais, né, fazer cartão, a gente perdeu esse hábito até de mandar cartões. Recupere esse hábito, faça, e tem tanta coisa hoje, tem a cola que já vem com brilho, tem o adesivo que já é todo trabalhadinho. Nossa, tem muita coisa para fazer. E faça com a criança. Escreva o que ela falou, se ela ainda não sabe escrever. Deixa que ela escreva com a letrinha dela, mesmo que borre, mesmo que a letra seja virada, mesmo que esteja com o português incorreto, mas deixa que ela se expresse, valorize o que ela expressa. 10º, converse com as crianças sobre as suas lembranças de Natal, de quando você era criança, como era o Natal na sua família, como era o Natal na sua casa, como era o Natal na comunidade. Eu tinha uma curiosidade enorme, queria muito ir à Missa do Galo, que era meia-noite quando eu era criança. Eu queria muito. E aí uma vez, quando eu tinha 10 anos, o meu pai foi me levar. E a igreja estava lotada, a gente ficou em pé e muito mais para trás porque estava muito cheia. E aí começaram a chegar bêbados. Eu era uma criança muito medrosa, eu fiquei com muito medo, quis ir embora. Eu queria tanto ir para a Missa do Galo e nem fiquei na Missa do Galo. Foi uma decepção para mim. Aquela missa, aquele cenário, né, que eu imaginei de um jeito e foi de outro. Mas foi tão importante o meu pai ter ido me levar, né? O meu pai, que era uma pessoa de hábitos diurnos, né, que acordava muito cedo, foi me levar à Missa do Galo e eu nem fiquei.
porque foi muito diferente do que eu imaginava, né? Aproveite para conversar com seu filho que o Natal pode ser comemorado de maneira diferente, em famílias diferentes, em culturas diferentes. É uma ótima oportunidade para você ensinar que as pessoas são diferentes, que elas vivem de maneiras diferentes, mas que o amor nos assemelha e que isso é o mais importante. 11º, faça um álbum de fotos de Natal para a família. Fotos só do Natal. Da preparação do bolo, dos biscoitos, da preparação dos cartões, do tempo, né, de enfeitar a árvore de Natal, dos enfeites que vocês fizeram, da montagem da árvore de Natal, da montagem da decoração da mesa, da preparação da ceia ou do almoço, como seja na sua família. Faça um álbum do Natal, o primeiro Natal do bebê, né? O primeiro presente de Natal que a criança abriu sozinha. Faça esse álbum. Assim, as crianças poderão saber que elas sempre participaram do Natal em família e elas poderão valorizar essa tradição que, infelizmente, a gente ouve que está se perdendo, de reunir as famílias, de celebrar junto, de confraternizar. E, por último, mas não menos importante, escolha, seja comprando ou fazendo, um enfeite para cada criança, seja para pendurar na árvore de Natal, seja para colocar na mesa de Natal. E ela, na medida do possível, né, deve colocá-lo na árvore, ela deve colocá-lo na mesa e todos os anos aquele é o enfeite daquela criança e ela vai colocá-lo na mesa, na árvore. E cada vez que ela for fazer isso, se tem o álbum ou se está só na lembrança, conversar com ela sobre a primeira vez que ela fez, sobre como foi quando ela fez aquele enfeite ou quando você comprou com ela ou para ela aquele enfeite, como foi a primeira vez que ela o colocou na mesa ou na árvore de Natal. Crie coisas que possam se transformar em lembranças afetivas que vão participar do sentido do Natal para essa criança quando ela não for mais criança, e que vão estar com ela para que ela transmita para outras crianças, para os seus filhos ou para as outras crianças com as quais ela conviver, o sentido do Natal.